dia a todos, bom dia para você que nos acompanha pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre, ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Bom dia também para quem está nos acompanhando pelos canais do YouTube. Hoje, Mercado e Investimentos, terça-feira, vai abordar uma série de assuntos polêmicos, porque a gente vai falar sim sobre o fechamento de ontem. Então vamos passar pela trajetória da Bolsa, que começou em queda e conseguiu reverter essa queda para alta. E esse assunto já está muito ligado com o assunto que vem na sequência. Então a gente vai falar sobre essa recuperação do Ibovespa no dia de ontem, toda a trajetória também do preço do petróleo, que começou o dia a 120 dólares por barril, mas depois arrefeceu de preço. Destaque aqui no nosso site: petróleo cai após Trump. Opa, vamos lá. Mercados sobem e petróleo. Mas vamos. Agora ficou confusa, mas vamos lá. Pegadinha da redação ali do Switcher comigo. Petróleo cai após Trump dizer que a guerra contra o Irã pode terminar em breve. Um petróleo que começou o dia ali aos 120 dólares por barril, teve uma trajetória bem forte de alta, acabou arrefecendo no fim do dia. E também foram justamente essas falas do Trump que fizeram com que a Bolsa subisse ontem. Então aqui mercados sobem e petróleo despenca depois de sinalização de Trump sobre o fim da guerra com o Irã. Então nessa trajetória, nesse fio condutor, o que a gente tem? Um dia que começa muito pessimista, tanto aqui quanto lá fora, mas que é revertido por uma fala de Trump. E aí eu vejo, nem vou entrar muito nesse assunto agora, porque são os nossos dois próximos assuntos, mas o que eu vejo aqui é uma fragilidade nesse apoio que fez a Bolsa se recuperar ontem, quase uma ingenuidade do mercado em acreditar no Trump, porque Trump fala uma coisa e depois desfala. Ele desmente o que ele próprio falou. Então é muito complicado você levar em consideração uma fala de Trump para sustentar um otimismo do mercado. Mas foi o que aconteceu ontem nos mercados de forma global e que acabou também chegando, movimento que acabou chegando aqui no Brasil, de pessimismo no começo do dia e reversão para o terreno positivo. A gente vai falar sobre os dois assuntos hoje, mas tem um outro assunto que o programa vai tratar com vocês, que é sobre Daniel Worcaro e suas 24 visitas ao Banco Central durante a gestão do Campos Neto. Também destaque no nosso site. Os dados foram obtidos via Lei de Acesso à Informação e mostram a frequência do controlador do Banco Master na autoridade monetária. Não só isso, mas o Campos Neto também a cada dia mais é colocado no centro dessa história, principalmente porque ele era presidente do Banco Central e os diretores da sua gestão também ficaram envolvidos ou estiveram envolvidos no Banco Master, passando um pano na supervisão do banco, quando na verdade eles deveriam fazer esse papel de supervisão, mas estavam de olhos fechados para o Daniel Worcaro e para as questões envolvendo o Banco Master, o que culminou mais para frente no que a gente viu acontecer. É um rombo no FGC e muitas pessoas prejudicadas, sem contar todas as fraudes e créditos fraudulentos que envolveram o BRB também. Então um buraco ali que foi ficando cada vez mais fundo por uma falha também de supervisão do Banco Central, falha essa que ocorreu principalmente durante a gestão do Campos Neto, que sabia de tudo e escolheu não fazer nada. Campos Neto sabia sim do que estava acontecendo, inclusive tem falas ali do próprio Campos Neto em relação a isso, de que se liquidasse o banco naquela época, poderia prejudicar o FGC. Pois bem, a coisa foi ficando tão ruim que agora prejudicou muito mais. Então, se tivesse feito tempestivamente, talvez não tivéssemos chegado no buraco que chegou e até agravando a situação colateral em relação a outros bancos. Mas ele optou por não fazer nada e foi conivente, de certa forma, com toda a questão do Banco Master. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho, porque agora a gente vai passar pela nossa agenda, que hoje está curtinha, está meio xoxa, agenda morna essa manhã. À meia-noite na China, a gente teve dados de balança comercial, exportações e importações sendo divulgados. Às 5 horas da manhã saiu o IPC-FIP da primeira quadricemana de março e às 8 horas
teve a primeira prévia de março do IGPM, medido e divulgado pela FGV. Às 11 horas, agorinha, saíram as vendas de moradias usadas de fevereiro lá nos Estados Unidos e durante o dia a gente continua tendo o 14º Congresso Nacional Popular e Comitê Nacional de Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, que é um congresso que acontece durante algum tempo no governo chinês e que deve trazer algumas novidades quando for finalizado. Já pegando até um gancho para a nossa próxima matéria, vamos primeiro entender o fechamento de ontem, o comportamento dos mercados nessa segunda-feira e depois a gente já fala do Trump mais especificamente, porque ele foi peça importantíssima para o desdobramento do dia ontem e para a virada de chave, para o plot twist da nossa bolsa. O petróleo caiu depois de Trump dizer que a guerra contra o Irã pode terminar em breve. E isso é importante porque o petróleo teve um papel também bastante forte no dia de ontem. As incertezas em relação ao Irã estavam permeando os mercados de manhã, por isso o petróleo subiu a $119 o barril, chegou a ultrapassar esse patamar logo na madrugada, mas depois arrefeceu bastante, caiu quase 9% durante o dia. Vamos entender o que aconteceu nos mercados e depois a gente adentra de fato nessa história do Donald Trump e esse fala e não fala, nessas meias falas de Donald Trump que acabam até estimulando essa incerteza no mercado, coisa que o mercado financeiro não gosta. Então, ontem o Ibovespa fechou em alta de 0,86, conseguiu retomar o patamar dos 180 mil pontos que tinha perdido durante a semana passada, durante a sexta-feira. A sexta-feira foi de correção muito forte, o nosso Ibovespa perdeu esse ponto, esse patamar, essa âncora psicológica importante e acabou caindo para baixo dos 180 mil pontos. Lá em Nova York não foi diferente, a sexta-feira foi muito ruim, foi muito negativa, principalmente para a Nasdaq, que tem mais sensibilidade tanto a risco quanto a juros. O que aconteceu nessa segunda-feira é que a coisa mudou de direção, porque no começo da segunda-feira ainda a gente tinha esse aprofundamento de quedas, tanto aqui quanto em Nova York. O humor estava bem negativo entre as bolsas estavam caindo bastante durante a manhã da segunda-feira, então a gente viu o aprofundamento de queda lá em Nova York e esse humor não foi diferente aqui. Foi um mau humor generalizado. Porque na segunda-feira, logo de manhã, a gente teve notícia de que o líder supremo do Irã seria o filho do anterior, né? Então você teria ali o Mojtaba Khamenei como líder supremo do Irã e que as políticas por lá e o regime continuariam muito duros. E isso poderia trazer uma persistência e um prolongamento dos conflitos envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irã. Então, esse pessimismo em relação a essa tensão geopolítica fizeram com que todo mundo ficasse mais pessimista em relação principalmente ao fim do conflito. E se o conflito se prolonga, o petróleo tende a subir. Você tem um prolongamento desse conflito, nenhuma resolução em relação ao Estreito de Hormuz, o preço da commodity foi subindo. E por isso chegou a mais de $100 por barril, chegando até os $120 durante a manhã. Esse sentimento de aversão ao risco acabou permeando as bolsas, esse sentimento mais pessimista acabou permeando as bolsas. E elas entram também logo de manhã no terreno negativo, aprofundando quedas. A única ação aqui que se descolava desse movimento todo era a Petrobras, justamente porque no curto prazo a Petrobras tende a se favorecer de petróleo mais alto. Um petróleo mais caro traz mais receita, traz mais fluxo de caixa. E o que os investidores pensam na sua avaliação rasa como um pires? Que se o petróleo vai ficar mais caro, a Petrobras fica mais lucrativa e que no fim do dia eles vão ter mais dividendos. E aí o preço da Petrobras foi subindo, chegou ali a mais de R$ 44 durante o dia e teve um pico de máxima durante a manhã, justamente refletindo essa alta do petróleo. Mas no restante, a nossa bolsa estava realmente no terreno negativo, poucas ações se desvencilhando desse movimento.
Durante a tarde, uma fala de Donald Trump muda os rumos do mercado. E quando a gente tem uma tensão geopolítica, o mercado tenta se apegar a qualquer fala, por mais volátil que essa fala seja, por mais que ela não se sustente, porque a gente não tem como levar em consideração uma coisa falada por Donald Trump. Ele não é uma pessoa confiável, ele é uma pessoa que muda de ideia muito rápido. Então, uma coisa que ele fala de manhã perde a validade muito rápido durante a tarde. Às vezes, no mesmo dia, você tem essa mudança de pensamento, de posicionamento e pronunciamento que vai fazer com que os rumos também mudem. E durante a tarde ele falou sobre o fim da guerra do Irã, que poderia estar próxima, que não deveria durar muitos dias. E quando ele fala isso, o petróleo cai e as bolsas são tomadas por um otimismo generalizado. Então, aquele pessimismo generalizado que tomou conta durante a manhã vira um otimismo geral e todo mundo fica feliz e as bolsas sobem em bloco, tanto aqui quanto em Nova York, refletindo essa fala. Mas vamos entrar agora já nesse assunto, porque uma coisa está muito ligada à outra, porque Donald Trump falou sobre o fim da guerra, ele chegou a se pronunciar em relação a isso como se estivesse no controle dele. Então ele falou, a guerra não deve durar muito tempo. Primeiro, não é uma coisa só de ingerência de Donald Trump, porque você está envolvendo outros dois países. Tem Israel também envolvido, que falou que iria continuar atacando o Irã, e tem o próprio Irã, que também falou que a guerra não está perto do final. Então, você tem, primeiro, essa contradição, mas essa fala de Donald Trump como se a palavra dele fosse a palavra final, até mostrando muito de como pensa Donald Trump em relação a outros países. Ele se vê ali como o rei do tabuleiro e os outros são apenas seus peões, né? Estão ali para obedecer às suas próprias ordens. Então, já coloca, né, esse tom como se a palavra dele valesse mais. Mas a gente sabe que a palavra do Donald Trump não vale nada, porque justamente o que ele fala num dia, ele muda de ideia no dia seguinte ou até mesmo durante o próprio dia. E aí tem uma coisa bem interessante, porque ele falou sobre esse possível fim da guerra, dessa guerra se aproximando com duração de mais alguns dias, que não iria se alongar. Isso traz um reflexo para o mercado financeiro, mas não se sustenta, porque às 11h59, Donald Trump falou sobre o fim da guerra. Mas à meia-noite, ele postou na sua Truth uma coisa completamente diferente. Então vamos colocar aqui a fala do Donald Trump, porque isso mostra justamente essas contradições do discurso do presidente dos Estados Unidos. O laranjão realmente não se torna uma pessoa confiável, ele é muito imprevisível e o mercado se apegou em uma fragilidade para sustentar a alta da bolsa. Vamos ver o que falou Donald Trump na sequência, um pouco depois de ter falado sobre o fim da guerra. Se o Irã fizer algo que interrompa o fluxo de petróleo dentro do Estreito de Hormuz, e aí ele está falando sobre a continuidade do bloqueio do Estreito de Hormuz, será atingido pelos Estados Unidos 20 vezes mais forte, em caps lock, em letras garrafais, do que foi atingido até agora. Além disso, eliminaremos alvos facilmente destrutíveis que tornarão praticamente impossível que o Irã seja reconstruído. Olha essa subida de tom, essa ameaça bélica e militar de Donald Trump em relação ao Irã. Então, uma pessoa que fala, ou que acabou de falar, que a guerra está próxima do final e que isso deve se encerrar brevemente, é a mesma que está falando que eliminará alvos facilmente destrutíveis e que tornará o Irã praticamente impossível de ser reconstruído. Isso, para mim, é você subir o tom, falar que você vai atingir e atacar 20 vezes mais, é subir o tom e não tentar uma reconciliação. Mas Donald Trump sempre atua e tenta negociar em forma de ameaça. Então, o que ele está falando aqui? A guerra está perto do final. Mas se vocês não liberarem o Estreito de Hormuz, se a região continuar bloqueada, eu vou atacar mais forte e vai ser destruída de um ponto que não se reconstrói. Então, aqui é justamente uma ameaça, até mais dura do que anteriormente, dizendo que ele pode, inclusive, acabar com a guerra destruindo o Irã completamente. Mas vamos continuar aqui, porque tem mais alguns aspectos da fala do Donald Trump que eu quero comentar com vocês. Vamos colocar aí na tela para o pessoal de casa acompanhar. Então, a gente estava ali reconstruído como nação novamente,
morte, fogo e fúria reinarão sobre eles. Isso também não parece uma fala de alguém que está buscando encerrar um conflito. Mas espero e rezo que isso não aconteça. Então, se o Irã se submeter ao Donald Trump, se realmente abaixar a cabeça para o que ele quer e encerrar a guerra da forma que ele quer, aí sim nada disso vai acontecer. Caso contrário, morte, fogo e fúria reinará sobre o Irã, segundo Donald Trump. Esse é um presente dos Estados Unidos da América para a China e para todas as nações que usam intensamente o Estreito de Hormuz. É importante aqui ele falar que é um presente dos Estados Unidos da América para a China, essa tentativa de liberação do Estreito de Hormuz, como se ele estivesse fazendo um grande favor, como se isso também não impactasse os Estados Unidos. Claro que impacta bastante a China, porque boa parte das commodities que vão para a China passam pelo Estreito de Hormuz, mas falar como se fosse um presente, aqui ele também se coloca num patamar de superioridade mais uma vez. Espero que seja um gesto muito apreciado, também dando um recado à China, dizendo que eles estão fazendo algo em prol da China e que espera que seja apreciado. Então, também não me parece um recado bastante ali direto e um recado até quase provocativo à China de Donald Trump. Espero que seja apreciado, disse ele. Obrigado pela atenção sobre o assunto, presidente Donald J. Trump. Então, o que eu estava falando ali do mercado se apegar a uma fala quase solta de que a guerra está chegando ao final, não se sustenta. Então o mercado acaba reagindo de forma muito positiva a uma fala de Donald Trump porque quer. É aquela coisa, você escuta e leva em consideração o que você quer, né? O que é conveniente. Então o mercado pega essa fala, se apega porque é o que gostaria que acontecesse, mas não necessariamente é o que vai acontecer, quase naquele modo de torcida que a gente sempre fala. Na sequência, Donald Trump joga um baita balde de água fria, joga água no chope e fala que ameaça e sobe o tom em relação ao Irã. Então, a gente não pode se apegar ali ao que fala Donald Trump, justamente porque ele traz essa imprevisibilidade muito grande, essa nebulosidade muito grande, e isso gera incerteza. O que fez o petróleo subir durante a manhã foi a incerteza na continuidade da guerra, foi a incerteza do que vai acontecer para frente. O que Donald Trump faz em sequência é tentar trazer um alívio, mas logo depois ele já sobe o tom porque ele não consegue ficar fora desse tom de ameaça. Ele negocia dessa forma, ele dá recado dessa forma, deu recado para a China, deu recado para o Irã, então ele acaba colocando sempre esse tom de ameaça, tentando fazer com que as suas vontades sejam atendidas e o que ele acredita que é melhor para os Estados Unidos, que não necessariamente é, mas ali alinhado ao seu modo de governar, ele sempre sobe o tom para tentar forçar os outros países a atenderem às suas vontades, como se só a vontade dos Estados Unidos e do seu governo importassem no mundo, e o resto está lá para abaixar a cabeça e servir aos Estados Unidos. E aqui ele deixa mais uma vez isso claro, ele faz ameaças ao Irã, dá um recado muito direto à China e continua instigando esse tom mais bélico e mais militar em relação ao conflito, que ele pode inclusive se estender. Não dá para levar em consideração o que fala Donald Trump. Então o mercado teve esse momento de efemeridade, de alta, mas não se sustentou. Hoje, inclusive, as bolsas de Nova York estão em queda pequena, mas estão em queda. O Ibovespa ainda consegue sustentar o fôlego, porque a gente está falando de Brasil, e Brasil é exportador de commodity. Antes de passar para o Daniel Vorcaro, eu vou beber uma aguinha e a gente já muda de assunto aqui para o nosso Brasilzão, Campos Neto e Daniel Vorcaro. Vamos já passar para o nosso próximo assunto, então. Agora que sou uma pessoa hidratada, Daniel Vorcaro foi 24 vezes ao Banco Central durante a gestão de Campos Neto. Dados obtidos, como falei mais cedo no programa, foram obtidos pela Lei de Acesso à Informação e mostram
essas visitas de Daniel Vorcaro ao Banco Central, principalmente quando ele estava negociando a compra do Banco Máxima, que já era um banco que trazia problemas na bagagem, era um banco que já tinha algumas questões financeiras e de liquidez problemáticas, e eu ia falar Donald Trump, e Daniel Vorcaro compra esse banco para, em tese, tentar reestruturar, mas na verdade ele usou esse banco para várias fraudes financeiras. A gente sabe que o Master foi palco de muitas fraudes, principalmente de créditos que não existiam e que foram vendidos posteriormente, inclusive para o BRB. E principalmente para o BRB, que comprou na maior camaradagem, tendo seu controlador ali, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que também sabia, já tinha sido alertado em relação às condições financeiras do Banco Master e que continuou nessa camaradagem, aportando dinheiro. Mas o que eu quero falar aqui? Essa figura do Campos Neto, inclusive tem outra matéria do nosso site que fala sobre isso, uma matéria do Kleber Lourenço, que é repórter aí do N1, que sempre aparece, é que o caso Master coloca Roberto Campos Neto no centro do escândalo e a operação investiga os ex-servidores da fiscalização do Banco Central, que são aqueles diretores que foram afastados, que deveriam ter feito a supervisão bancária, mas que estavam ali prestando inclusive serviços paralelos para o Banco Master, como consultores privados do Banco Master. E aí a gente entra num conflito de interesse, num conflito ético, que são os servidores do Banco Central, que deveriam ser responsáveis pela fiscalização do sistema financeiro, prestando serviços paralelos a um banco privado que estava todo enrolado e cheio de problemas. Mas vamos voltar aqui ao Campos Neto, que entra no centro desse escândalo, justamente não só por esses servidores estarem ali no momento da sua gestão, mas também pela quantidade de vezes que Daniel Vorcaro visitou o Banco Central. Tudo bem que ele estava negociando um outro banco, essas visitas poderiam acontecer, mas quando a gente olha os detalhes aqui da matéria, inclusive do nosso site, tem momento de entrada, tem o momento da saída, mas em nenhum momento, tem todos esses momentos, mas nenhum deles é sobre o que foi falado. Então, não tem ali o que foi ser negociado no Banco Central. E um ponto bem importante é o que a gente já falou, inclusive, em outras ocasiões. O Campos Neto sabia dos problemas do Master e ele resolveu empurrar com a barriga. Principalmente no fim do seu mandato, ele preferiu fechar os olhos, falou que isso poderia prejudicar o FGC, a liquidação naquele momento, que se fosse feita antes, o buraco poderia ser muito menor, porque CDBs e títulos do Banco Master continuaram sendo vendidos no mercado e agravando ainda mais a situação, porque o Banco Master, com problema de liquidez, começa a vender cada vez mais títulos para conseguir o dinheiro para pagar os títulos anteriores. Então, ele precisa ser cada vez mais agressivo na remuneração para pagar o valor anterior. E o valor da sua dívida perante os seus investidores, os seus credores, vai ficando cada vez maior, não só pela emissão, mas também pela remuneração, que acaba sendo maior. Então, se Campos Neto tivesse colocado uma pedra ali no Banco Master durante a sua gestão, talvez o buraco fosse menor. Mas não, ele continuou fechando os olhos para toda essa situação, e a situação ruim do Banco Master foi se agravando cada vez mais no sentido de um buraco maior para o FGC e mais também no sentido de fundos de previdência, por exemplo, continuarem comprando os títulos do Banco Master para colocar no seu patrimônio, mesmo sabendo que aquilo poderia dar ruim, que aquilo poderia receber um calote. Esses alertas foram feitos para esses governadores, como, por exemplo, o Ibanez, como, por exemplo, o Cláudio Castro. Mas eles preferiram continuar colocando dinheiro, seja via BRB ou via fundos de pensão, num banco que já estava com muito problema. Então, se isso se encerra no momento certo, se você liquida um banco no momento certo, você evita que esses problemas se estendam. Mas não, o Campos Neto foi conivente sim com a situação. Alguns servidores
do Banco Central foram coniventes sim com a situação, não dá para generalizar. Isso não descredibiliza o trabalho do Banco Central, até porque, na sequência, quando muda a presidência do Banco Central, o caso é investigado com a seriedade que deveria ser, e aí sim o banco é liquidado. Eu sempre falo que o grande erro não foi o Banco Central liquidar o Master como estavam querendo falar nas redes sociais, aquelas pessoas que foram pagas, inclusive, para atacar o Banco Central. O erro do Banco Central não foi liquidar o Master. O acerto do Banco Central foi liquidar o Master e os seus bancos adjacentes que vinham trazendo problema. O erro do Banco Central talvez tenha sido não liquidar antes, poderia ter sido inclusive na gestão anterior. O problema do Banco Master não começa em 2026, não começa no final de 2025. O problema do Banco Master se arrasta durante anos, inclusive durante a gestão anterior. E aí a pergunta que fica é: para que foram feitas as 24 visitas ao Banco Central? Foi só para negociação de bancos ou outras coisas também foram tratadas lá? Isso ninguém sabe, porque os assuntos, os temas das reuniões não são especificados, mas mostram uma relação próxima, talvez, de Daniel Worcaro ao Banco Central sob a gestão de Campos Neto, e mais do que isso, um Campos Neto, um presidente conivente que preferiu não agir e deixou para a gestão seguinte segurar a bucha, jogou no colo a batata quente do próximo presidente, e servidores que sim foram coniventes. O que não generaliza, o que não fala que o Banco Central não é competente para tal função, porque é sim, e mostrou que é, mas que tem algumas pessoas que podem agir sim, favorecendo um banco, como foi o caso desses servidores que foram afastados com razão, e de Campos Neto, que fechou os olhos e preferiu jogar para frente o problema para o próximo presidente lidar, tirando a responsabilidade do seu colo, quando, se tivesse agido, poderia ter evitado um problema maior, que foi o que a gente viu acontecer, e toda essa cadeia de problemas, encadeamentos e fraudes que continuaram acontecendo e tiveram que ser liquidados justamente para que não contaminassem mais os outros bancos e o sistema financeiro de forma geral. Nosso programa está chegando ao final, não quero atrasar, então vou dar os últimos recados para vocês, porque, como ontem convidei, hoje vou convidar de novo, para quem ainda não aceitou o meu convite, para entrar no nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro de todas as matérias. Então, saiu a matéria lá do Kleber falando do Campos Neto, vocês já recebem em primeira mão no WhatsApp, já podem espalhar a palavra do ICL para os seus amigos. Quer conhecer o nosso grupo, nossa comunidade? É só entrar em icl.com.br/grupo ou clicar aqui no QR Code que vocês já são redirecionados para o grupo, já entram na nossa comunidade e ficam por dentro de tudo que está acontecendo sem fake news. Então, para ficar por dentro das notícias do nosso portal, é só entrar na nossa comunidade, eu tô lá e adoro. Agora sim vou arrastar para os nossos vizinhos de cima, para o rolê ICL, porque o William De Luca e Guga Noblar já estão a postos para receber vocês, e amanhã a gente volta para falar o que mexe com o nosso bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até lá. The Democrats say, please don't call them animals, they're humans. I said, no, they're not humans, they're animals. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Past, most of the people in this room voted for a wall. I will get it built. Worried about anything in particular? Our women's rights. Climate change is one of the greatest con jobs ever because global warming didn't work. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.